Olá pessoal, sou Gesley Alves, sacerdote mestre de Umbanda e Quimbanda e dirigente do terreiro São Jorge Guerreiro aqui no Espírito Santo, e vamos fazer uma sequência de reacts que é muito interessante, que é sobre o Islã e a sua influência nas religiões de matriz africana aqui no Brasil. Nós vamos usar alguns vídeos que eu acho muito interessante, todos os links vão estar aqui na descrição. É um react longo porque não é somente a minha opinião, nós vamos analisar até mesmo alguns trechos desse livro, que é Bantos, Malês e Identidade Negra, do Ney Lopes, que é um livro que eu ainda não trouxe aqui para vocês, mas é muito revelador. Olha, só no primeiro capítulo, olha o quanto de referência eu já anotei aqui para nós. Não é um livro religioso, é um livro de história. Vale a pena. Se você falar, Gésia, eu não tenho tempo para ler, leia esse. É um apanhado de muita coisa que faz muito sentido, principalmente para nós que somos de religiões de matriz africana, ok? E eu trouxe aqui uma sequência de reacts. Vamos primeiro aqui ver o do canal Tradição, Mário Filho, do professor Ibaba Lorixá, o Babalou Mário Filho. E vai ser rápido, tá? E é sobre a influência do Islã na Umbanda e Candomblé. Vamos começar porque tem muita coisa pra gente dar uma olhadinha. Olá a todos, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Mário, dirijo o Templo Espiritual Caboclo Pantera Negra e Leifá Adiagumale Olotoaie. Seguindo na sequência de vídeos em que eu falo sobre o Islã, hoje o assunto é sobre a influência que a religião islâmica, o islamismo, teve na Umbanda, no Candomblé. Espero que aproveitem esse vídeo. E preste atenção, faz muito sentido essa análise. O Islã, como eu falei nos vídeos, começa em 610. Já em 630, já havia a penetração de muçulmanos pela África por meio do comércio. Então, essa penetração foi acontecendo bastante pequena, com comerciantes que davam um exemplo, que as pessoas viam que eram comerciantes honestos, comerciantes bacanas, e foram, dessa forma, algumas conversões foram acontecendo. Mas somente no século XI que realmente há uma expansão maior do Islã pela África. Nessa primeira fase, especialmente, é pela África, naquilo que nós chamamos na região do Sahel, ou Sahel. Essa penetração acompanha o Sahel. O Sahel é uma área meio desértica do Saara, que acompanha a linha do Equador. Então, a penetração, em especial do comércio, começa a entrar pela Etiópia, pelo Egito, e chega até a Mauritânia, no lado de lá da África. Então, essa parte todinha, o Islã começa a participar do comércio. Então, essa primeira fase é a fase chamada da fase berbere, que vai até o século XIII. Nessa época, o Islã começa a entrar na África e há aquilo que nós chamamos dos amalgamentos e sincretismos entre as religiões autóctones, a religião do povo africano que morava nessas áreas, com o Islã. Então, não se dá para falar ainda em que havia uma conversão ao Islã com toda aquela carga que o Islã representava para que as pessoas abandonassem a crença autóctone, a crença delas, para se devotarem ao Islã. E também nesse começo, quem se convertia ao Islã eram mais as classes abastadas ou os comerciantes, porque também viam nisso, em princípio, uma forma de se aproximar dos comerciantes que vinham fazer o comércio com a África. Só para você ter uma ideia de onde ele está falando, nós estamos em setembro de 2023. Então você deve ter visto aí nos noticiários as revoluções que estão acontecendo no Níger e também no Gabão. Então é nessa região que está acontecendo isso, que ele está trazendo a história. Somente na segunda fase, chamada da fase mandinga, vejam a palavra mandinga, se refere a um grupo étnico que acaba tendo um império que dura 2 séculos na África e que depois esse nome vem dar no Brasil como um sinônimo de feitiço. Por quê? Porque, como eu falei, havia a troca entre as religiões autóctones e o próprio Islã. E os mandinga possuíam muitas práticas chamadas de práticas mágicas, de práticas de proteção, que se usavam diversos elementos para a proteção ou para
que não tivesse nenhum mal. E aí usavam-se algumas bolsas, ou alguns amuletos, alguns talismãs, e quem os fazia eram os mandinga. E aqui no Brasil também teve o mesmo princípio desse povo. E olha que interessante o que o autor vai trazer aqui no livro, que eu citei para vocês. Ele coloca bem assim na página 67. É só um trecho, tá? Tão fetichistas como os negros católicos ou do culto iorubá, os malês da Bahia acham meio de fazer dos versetos do Alcorão, das águas de lavagem, das tábuas de escrita, de palavras e rezas, cabalísticas, etc. Outras tantas mandingas, dotadas de notáveis virtudes miraculosas, como soam fazer os negros cristianizados com os papéis de rezas católicas, com as fitas ou medidas de santos e etc. Quem nunca ganhou um santinho, né? Quem nunca ganhou uma fitinha do Senhor do Bonfim. Mas o detalhe que eu quero trazer aqui é sobre essas questões das tabuletas com as escritas. A gente usa os pontos riscados, certo? Os pontos riscados, eles têm diversas origens. Uma delas, olha no vídeo lá, ó, esse redondo ali, e quem já comprou minha apostila sobre fundamento de terreiro, e naquela parte dos 4 cantos, ali a gente fala sobre os pontos riscados cabalísticos ou celestiais, que são imutáveis, que fazem parte do fundamento de terreiro. E justamente vem desse fundamento, da gente trazer à tona essa ancestralidade para o chão do terreiro, como se a gente estivesse iniciando uma magia ali naquele terreiro. Tanto vem dos malês quanto dos iorubás e da própria crença também dos negros cristianizados. É a mesma forma de crença que na escrita, na forma de passar o poder do verbo de outra forma a não ser pela voz, ou seja, pela escrita. Isso é muito importante para nós e faz todo o sentido, principalmente porque essas comunidades elas vão estar interagindo o tempo todo. Depois, na terceira fase do Islã, que é a fase Songhai. Nessa fase acontece realmente bastante conflito, em que começam a vir teólogos do mundo árabe para a África para quererem dizer que não era permissível, não podia acontecer as misturas que antes aconteciam entre as religiões autóctones e o Islã que foi chegando. Primeiro, a escravização acontecia daqueles que eram capturados em guerra. E as guerras aconteciam por qualquer motivo. Não havia só a guerra pelo Islã. A questão maior era para a questão das rotas de comerciais, pelas minas de ouro ou por alguma das commodities que na época existiam. Então, isso tudo fazia parte dos conflitos que existiam. Desses conflitos já haviam a produção de escravizados. Lembrando que na África a escravização, assim como no Brasil e assim como na Europa, sempre existiu. O fenômeno da escravização não foi um fenômeno africano, é um fenômeno mundial. Você vai encontrar exemplos de africanização em diversos povos tradicionais do mundo. O africano é um deles. Mas somente a Igreja Católica tornou esse sistema racial, ou seja, ela criou o sentido de raça, colocou o negro na última escala e falou, pode escravizar porque ele não tem alma, ele não faz parte de nós, não faz parte da criação de Deus. Essa é a única diferença. Mas antes dos católicos, dos portugueses chegarem em África subsaariana, os árabes também já faziam bastante escravização ali. Ok? Depois, no século XVII até o século XIX, foi o Império Fulani. Esse, muito mais ainda, foi da ideia do Islã estrito. Quando um sábio chamado Usman Danfodio faz uma guerra contra tudo aquilo que ele achava que não era adequadamente como o Islã. Então ele colocou 3 categorias de pessoas que poderiam ser escravizadas, que era aquela pessoa que não fosse muçulmana, uma pessoa que era muçulmana, mas fazia as suas práticas ancestrais, ou aquela que não se importava com quem fizesse as práticas ancestrais. E aí foi também quando o Império de Oió também cai. É nessa mesma época que tudo isso acontece. Olha que interessante, as 3 categorias que ele traz do sistema do árabe escravizar, esse árabe menos islamizado, né? O africano que foi convertido para o Islã, que ele mal
sabia do que ele estava falando, do que ele estava vivendo ali, era uma forma de sincretismo e vamos lá, tipo católico que não lê a Bíblia, ou evangélico que não lê a Bíblia, só faz porque alguém falou que tinha que fazer. Pois é, mas o sistema de escravização deles era religiosa. E a primeira bula papal, que vai dar autorização dos portugueses e espanhóis, mas muito mais os portugueses, de escravizar, é também por questões religiosas e era para atingir os árabes por causa do Império Otomano. Mas aí é outra história. Mas a segunda bula papal, que é que eles perderam a guerra, os portugueses perderam a guerra para os árabes, para os muçulmanos. O que aconteceu? Eles fecharam a passagem de comércio, então eles tiveram que fazer uma segunda rota, que era uma rota marítima. É quando eles chegam na África subsaariana, e aí o Papa, muito inteligente, ele fala, pô, vamos escravizar esse pessoal aí, porque eles estão se convertendo muito rápido para o cristianismo. Porque se eles se convertem para o cristianismo, a gente não pode escravizar, porque a escravização só pode ser a partir da religião. Então, os pagões, que no caso os muçulmanos eram vistos como pagões na visão católica, podia ser escravizado. Agora é outra questão. Os muçulmanos não se convertiam, mas os africanos subsaarianos, eles se convertiam para o cristianismo. Então o que aconteceu? Então vamos racializar. Então agora pode o preto, porque ele tem a marca de Caim, ele tem a marca de Cã, ele não tem alma e aquela coisa toda. Então tem uma grande diferença de uma forma de escravização para outra. E isso faz toda a diferença porque o que ele vai trazer agora é de suma importância, justamente para essa leitura. Logicamente, escravizados de todas essas questões vêm dar no Brasil. E aqui, logicamente, isso também influencia de toda sorte a forma como o candomblé vai sendo construído e como a Umbanda também vai sendo construído. Em primeiro lugar, alguns costumes que foram registrados entre os malês. A palavra malê, que houve a revolta dos malês em 1835, essa revolta foi o ápice de uma revolta de muçulmanos. Porém, antes dessa revolta, houve outras 4 revoltas na Bahia, feitas por muçulmanos contra a escravização, porque para o Islã não é admissível que haja a escravização de pessoas por outras pessoas. Então, essa ideia de que não é possível escravizar seres humanos por outros seres humanos é fundamental. Inclusive, a conversão de muitas pessoas ao Islã se deu em razão disso. Já que não se pode escravizar outro muçulmano, vou me converter ao Islã para nunca ser alvo de escravização. Então, e olha que interessante. A gente tem que olhar para a história e aprender com ela. Os malês, na revolta dos malês na Bahia, eles foram devolvidos para o continente africano com muita cortesia dos nossos senhores de escravos aqui do Brasil, porque eles eram ditos como negros revoltos. Aonde eles iam, eles provocavam rebelião. Nessa época, o Alcorão foi o livro mais vendido no Brasil. E os próprios escravizados faziam dívidas. Eles primeiro compravam o Alcorão, se endividavam, compravam o Alcorão, estudavam, para depois tentar comprar sua própria alforria ou lutar pela sua liberdade. Então eles começaram o quê? A estudar. E nesse entendimento do Alcorão, de que eles não poderiam ser escravos porque eles eram islâmicos, aí vem as revoltas. Aí eles não aceitam a escravização. Por isso que tem duas passagens de tempo. O segundo tempo, que é aquele tempo do sincretismo, que eles escravizavam porque eles não entendiam o que era o islamismo. E quando eles chegam aqui, que eles vão entender o islamismo, aí eles vão entender. Então nós não podemos ser escravizados. Porque o Alcorão está falando, Alá fala, Maomé fala que nós não podemos ser escravizados. Entende? Então isso é muito importante. E não é à toa que atualmente no Níger, a gente percebe que essa influência muçulmana, islâmica, também ativa esse sentimento neles, por isso que eles estão lutando contra tudo que eles estão lutando lá. Vai lá pesquisar para você saber os motivos pelo qual está ocorrendo essa revolta lá no Níger atualmente. Também havia isso. E também com a vinda dos europeus para a África a partir do século XV, realmente vai tentar buscar cativos para escravização, para exportação de mão de obra escrava, e isso passou a também fazer grande parte da questão financeira do africano. Então o africano também passou a ter todas essas questões em razão do comércio de seres humanos que a Europa especialmente se organizou para fazer, porque havia um amalgamento entre europeus e africanos
para que capturasse pessoas no território africano. Dando no Brasil. No Brasil, houve as questões dos quilombos, com a mistura entre indígenas e africanos e degredados portugueses, especialmente, que formavam os quilombos. Havia uma troca entre eles constante, costumes africanos com costumes indígenas e com a parte popular, do catolicismo popular europeu, tudo se misturou nos quilombos, e o primeiro exemplo que temos disso é a santidade, que é do século XVII, já é um tipo de culto que já forma no Brasil entre cristãos e entre indígenas. Com o tempo isso foi sendo burilado, nós vamos ver nas irmandades católicas, tanto em Salvador quanto no Recôncavo Baiano, parte delas, em que pese serem católicas, quem as fundou eram de muçulmanos, porque era um momento que eles podiam se reunir entre si e não ter a perseguição do Estado na época, da monarquia, melhor dizendo, em relação às suas reuniões. Quando explode a revolta dos malês, eles são capturados, voltam em degredo para a África e muitos fogem. Há uma grande parcela de malês que vão morar em Penedo, na Alagoas, e outros descem até o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, vão se estabelecer no que nós conhecemos como Pequena África. E na Pequena África nós temos diversas pessoas importantes na tradição afro-brasileira que eram muçulmanas. Tia Ciata, por exemplo, que é a madrinha, a matriarca do samba, graças a ela o samba hoje existe, uma sacerdotisa de candomblé, o nome dela era Aisha. O nome dela é islâmico, ela era muçulmana. Assim como outras inúmeras pessoas. Um dos principais elementos da tradição afro-brasileira no Rio de Janeiro chamava-se Usman, e aqui o nome que chamavam ele é de Assumano, mas do árabe Usman, que é o nome do terceiro califa do Islã. Então, isso já existia também, essa troca. Quem protegia os terreiros aqui no Brasil, eu dizendo, no Rio de Janeiro, da perseguição policial? Eram os malês. Quem trouxe muitas daquilo que nós entendemos como as magias de proteção vieram com os malês. Os mandinga eram malês também, porque não eram os pretos que eram muçulmanos. Era o nome geral que era dado a eles de malês. Então isso também permaneceu na lembrança. Até inclusive hoje se nomeia a quimbanda malê, porque o malê acabou tendo a ideia de que ele era o cara que mais sabia de feitiço, de magia, forma de proteger, para ter amor, para ter dinheiro. Essa fama que os malês detinham existia tanto no Rio de Janeiro quanto na Bahia, em Salvador e Recôncavo Baiano. E a primeira manifestação de Ogum guerreiro foi do Ogum Malê. Não é à toa que um dos povos das etnias mais fortes, batalhadoras, dariam origem a essa linha também de vencedores de demanda, né? Tanto vai ser reverenciada nas rodas de capoeiras, que eram essas rodas que protegiam os terreiros. Também tinha a influência muçulmana, né? Além disso, nós vamos encontrar os limano. Limanos são aquelas pessoas que conduzem a oração em suas comunidades. O pesquisador chamado Clóvis Moura, ele identificou mais de 40 limanos que tinham mesquitas em Salvador. Porque em Salvador chegou a ter 1/3 da população negra de muçulmanos. Pra vocês terem uma ideia de quanto que foi importante na formação do candomblé. No livro Candomblé da Barroquinha, você vai encontrar toda a descrição dessas pessoas que importavam tanto na construção do candomblé em Salvador. E esse mesmo pessoal também teve importância fulcral no desenvolvimento do candomblé carioca, que também é tão importante quanto o candomblé de Salvador. Então essas trocas aconteceram, alguns costumes que nós temos. Sexta-feira usarmos branco. Por quê? Porque os malês, às sextas-feiras, usavam roupas brancas, porque é o dia em que há oração comunal, que eles se reúnem para orar juntos e usam roupa branca. Vamos lá, vamos a mais um trechinho aqui então do livro. Ó. Na página 59, nós temos o seguinte, ó. Em contrapartida, a tradição dos orixás, jejes e urubanos também foi influenciada pelo Islã. João José Reis, em 1986, descreve, no mais aprofundado estudo sobre os malês, até então escrito no Brasil, lembra que a tradição Nagô relaciona os negros islamizados aos orixás Fum-Fum, à frente das quais se coloca o Batalá. E isso porque todas as representações simbólicas desses orixás, os Fum-Fum, se baseiam na cor branca, largamente usada pelos malês,
pela utilização da água, elemento vital de Oxalá, um dos nomes de Obatalá, em inúmeros rituais e cerimônias privados e públicos dos malês, pela consagração da sexta-feira, dia de Oxalá, como o dia do jejum muçulmano e muito mais. Aí só mais um trechinho aqui, que ele já vai acrescentar ali também, ó. Lembra mais JJ Reis que na África, os babaloos, de acordo com determinadas interpretações do jogo divinatório de Ifá, costumavam aconselhar os seus consulentes a iniciação na religião dos Alufás. É isso porque o 12º dos 16 capítulos das revelações de Ifá, ou seja, os Odus Ifá, ou seja, a 12ª Odu, Oturameji, estaria intimamente ligado a tudo que é muçulmano. Aí só para acrescentar mais um cadinho aqui, uma questão que é muito importante, entendemos por que eles faziam isso. Aqui na página 60 tem um pequeno trecho assim que é ainda é do JJ Reis, isso, JJ Reis. Ele coloca o seguinte, é bem no finalzinho do trecho, ele coloca assim, ó, o divinador, que é aquela pessoa que jogou o oráculo, ou o babalô, passou a ter voz de autoridade em 2 sistemas religiosos diversos. Isso aqui revela-se muito, porque o Islã, ele é muito inteligente. O conteúdo do Islã, a proposta de Maomé, não é somente levar uma religião, mas sim uma religião de status, de poder, de Estado. A gente fala Estado Islâmico, eles tentam colocar a religião dele como Estado, nitidamente, você tem que seguir ali as leis islâmicas também no Estado. Se não for assim, não está agradando Allah. Então, quando esses africanos eles percebem isso, aqueles que são de tradição, eles se misturam com o Islã e ele tem voz ativa em 2 religiões. E como é que isso vai se configurar aqui no Brasil? Nós percebemos que isso está embutido na nossa memória ancestral, porque é muito nítido que a maioria dos sacerdotes e sacerdotisas de candomblé, eles sempre procuram também serem de Umbanda ou Quimbanda. Eles nunca são uma coisa só, raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Então, essa questão de você ser autoridade em 2 religiões é justamente para ampliar o seu poder, sendo as 2 muito pequenas, né? No caso deles era o contrário, eram as 2 maiores religiões para eles, a tradição e o islamismo. Para nós é ao contrário, na questão de unificação, nós somos sacerdotes de um culto e sacerdotes de outro culto que meio que se aproximam. Sabemos que são separados, mas eles se aproximam. Para quê? Para que eu, como sacerdote, tenha mais poder sobre aquelas pessoas que estão sobre a minha tutela sacerdotal. Se não for assim, o meu filho de santo, ele vem para o candomblé, mas daqui a pouco ele vai para a roça, para o terreiro de Umbanda de outra pessoa. Essa pessoa pode fazer a cabeça dele e levar ele para sempre embora do meu terreiro e vice-versa. Então é uma estratégia também política de manter-se no poder, estar vinculado às 2 religiões. Por isso que a gente fala assim, que o Islã ele vai se aprofundar nas raízes, principalmente ali no Rio de Janeiro, gente. Rio de Janeiro foi o berço da macumba moderna, né? Ele vai se apropriar porque ele precisa mobilizar as pessoas para se revoltar, tá bom? Então, se não tiver essa manipulação, essa tutela do poder, principalmente na religião, não conseguiria manipular ou manobrar a massa para fazer, de fato, uma rebelião, uma revolução que fosse a favor dos negros, né? Vamos continuar aqui com o Babá Mário. O turbante é uma indumentária típica do povo árabe, se usa no candomblé. Enfim, vários costumes que nós temos. A palavra tabaque, que nós falamos, é uma palavra árabe. O arroz de Haussá, que faz parte da oferenda no candomblé. Enfim, todas essas trocas aconteceram. Um detalhe, tá? O arroz, ele é muito colocado como oferenda para Iemanjá, né? Calma que eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá, achei aqui, ó. Pode ser coisa da minha cabeça, mas eu sei que não é. É na página 67. Sobre o culto, o texto informa, inicialmente, que os malês só reconheciam 2 entidades superiores. Olorum Unluá, que significa Deus Criador, e Mariama, a mãe de Jesus Cristo. Desprezavam Satanás, que na opinião deles não tem força no mundo, e assim o texto corre. Eu quero chamar a atenção. Primeiro,
pela questão da palavra Olorum, né? Que não é islâmica, né? A gente sabe que é Yorubá, mas os Yorubás também podem ter se apropriado ali do termo. E a gente vai ter que ver isso em outro momento, sobre a questão linguística Yorubá e islâmica, muçulmana ali, árabe, né? A escrita árabe. Mas a questão da Mariama, a Maria, né? A mãe de Jesus Cristo, que mesmo Jesus Cristo não sendo o Deus reencarnado para eles, mas ele é um grande profeta. Então, a Mariama, ela é uma divindade, assim, uma entidade muitíssimo importante. E como os malês também estavam na Marinha brasileira, né, aqui, também vão participar ali, querendo ou não, da Revolta das Chibatas em 1908, não, 1910, 1908 é a fundação da Umbanda, né, de acordo com o Zélio de Moraes, ele inventou a Umbanda em 1908. Mas em 1910 aconteceu a Revolta das Chibatas e eles também estavam misturados. A Marinha sempre foi uma grande potência, né, no Brasil colônia e é até hoje, né, uma das forças da nossa nação. Qual é o maior símbolo da Marinha? Senão a Nossa Senhora dos Navegantes, né? Desde a era colonial já tinha esse poder, uma das primeiras santas a serem reverenciadas no Brasil. Ela vai ser sincretizada com Janaína, sereia dos indígenas falantes de Tupi. Eles vão ser sincretizadas com Cainquince Caiá, vão ser sincretizadas com Iemonjá. Então, quando a gente pega o arroz, que é um elemento sagrado para o Islã, e a gente traz para cá e a gente reverencia a ancestralidade de proteção, que é a Mariama, a Maria, que é o sincretismo para Iemanjá, que é o sincretismo para Caiá, a gente percebe que esse alimento ele entra como oferendas para essas entidades, para essas divindades, tanto na Umbanda, Quimbanda, Candomblé e tudo mais. Mas em Nigéria, onde se cultua Iemanjá, por exemplo, é outro tipo de alimento que vai reverenciar Iemanjá, mas não é o arroz. Interessante, né? Nosso país, e nós não podemos deixar disso de ser lembrado e estudado, porque muitas vezes nós falamos sobre a influência católica e cristã no candomblé e na umbanda, mas esquecemos muito da influência que os malês tiveram. A palavra, outra palavra que é importante no candomblé, que quando nós jogamos o obi, os 4 obis caem com os lóbulos para cima, nós falamos aláfia, ficamos contentes e trazemos para nós as bênçãos do aláfia. A palavra aláfia quer dizer, é de al-af, quer dizer, a saúde, a paz. Então, é de ter isso. Então, eu consigo, isso é uma palavra árabe. O meu arabá, por exemplo, o meu djubona, quando nós estamos fazendo a divinação e sai aláfia, ele fala assaláfia, salallahu alaihi wasallam, que é uma saudação específica feita ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que é quando o muçulmano fala o nome do profeta e fala paz e bênçãos sobre ele. Então, essas trocas aconteceram lá e aconteceram aqui. E as trocas que aconteceram lá também vieram para o Brasil já feitas, não aconteceram aqui. Muitos desses amalgamentos existiram antes dos escravizados virem para o Brasil. Ele já veio com essa troca já lá. Se você pega, por exemplo, alguns odus do Erendim Logum, que vai recomendar que a pessoa se converta ao Islã. Há também alguns Odu Ifá que, quando saem na consulta, também recomendam que a pessoa se torne muçulmana. O caminho dela espiritual adequado é o Islã. Então, como é que você pode imaginar uma divinação feita com Erendim Logum, ou com Biquíni Ifá, ou com Opelé, vai indicar para que a pessoa seja muçulmana? Porque essa ligação é muito grande. Também há Itane Ifá que fala que Xangô era muçulmano. Incrível, mas existem 3 ou 4 Tanifá que falam que Xangô era muçulmano. Por isso que quando sai o Odu Edila Sheborá, que são os 12 búzios abertos, dependendo da configuração dos demais caídas, também recomenda que a pessoa seja muçulmana. Veja, porque Xangô é o orixá que se manifesta mais quando o Odu Edila Sheborá se manifesta no Erendim Logum. No Turamedi fala também que a conversão ao Islã é adequada para a pessoa. E assim vai. Então, há várias coisas. E o Turupon, né? Turupon, o Ejiola Meiji, ele é um Odu que, no candomblé, ele nasce Xangô, é o Odu que vai falar de grandeza, de muita espiritualidade, de dons espirituais, de vocação sacerdotal. Então, assim, tudo que existe de bom no mundo da espiritualidade é justamente o Odu que vai dar origem ao rei Xangô, né? E o candomblé, ele nasce em cima do culto de Oió, o culto a Xangô. Então, toda a reverência vai ser para Xangô. E
pro Islã também, né? Porque essa autoridade, né? A autoridade tem que ser para essa pessoa iluminada que vai ser iniciada no Islã. Mas vamos voltar aqui na questão de Xangô, que é muito interessante. Eu separei um outro videozinho, depois a gente vai voltar lá, tá? É bem rapidinho sobre essa matéria aqui. Eu não vou passar tudo, depois vai estar aqui na descrição. O sufismo é conhecido como a corrente mística e contemplativa do islamismo. Os derviches são praticantes desse braço religioso e seriam para os muçulmanos o que os monges mendicantes são para os cristãos. Em Kosovo, uma seita derviche deu boas-vindas à primavera em uma cerimônia religiosa que leva os membros ao transe. Durante o processo, alguns realizam a tradição anual de perfurar o rosto com espeto. Perfeito, já entendemos que existe uma corrente no Islã que entra em transe e faz prova de poder, né? Como já falei em um outro vídeo. Agora, gente, se você gosta de Ifá, não é a minha pretensão trazer coisas de Ifá aqui, não. Mas se tem um Babalowo, deixa eu ajeitar aqui. Se tem um Babalowo que eu indico vocês assistirem, também é esse cara aqui, tá? É muito difícil, eu não sei falar esse nome aqui, mas vai estar aqui na descrição também. E eu separei um outro trecho aqui dele, que é um cara super inteligente, entende bastante da religião de Ifá aqui no Brasil. Vale a pena. Vamos ver esse trechinho aqui, só para complementar o que o Babá Mário estava falando lá. Bem, dito isso, gostaria de demonstrar a vocês manifestações de alguns Elegum na Nigéria, na África, e enquanto o vídeo estiver passando, eu vou fazer alguns comentários. Vamos lá? Xangô. Bem, esse é o Elegum de Xangô, na cidade de Kossô, que fica no estado de Ọ̀yọ́, lá na Nigéria, no Festival de Xangô do ano de 2015. Perfeito, em 2015, estado de Ọ̀yọ́, o Babá já tinha falado desse estado, né? Olha lá, o nome da página é essa aqui, o Joe Ifá Ogundá, acho que é Ogundá BD, Ogundá Meji, Casa de Oromilá. Vai estar aqui na descrição, depois vocês vão lá e assistem. Então nós já entendemos, né? A ligação de uma coisa com a outra. Perfeito, agora vamos voltar lá para a aula do Babá. Perfeito, vamos lá. A divinação em Ifá, em que você faz os riscos no Hierossum. A palavra Fá é fazer cortes no pó, chamado Hierossum, que vem também muito próximo do Darb ar-Ramel, que são os cortes na areia, que os muçulmanos também fazem, que é os símbolos geomânticos, que vai fazer interpretação divinatória para a pessoa que vem consultar aquela pessoa que faz. Também existiu no Brasil uma figura importantíssima chamada Alufá. O Alufá é aquela pessoa que é especializada em construir talismãs e objetos de proteção para as pessoas. Ela chegava até os Alufá, falava o seu problema, ele dava para ela solução por meio de talismãs, banhos propiciatórios, uso de incenso, enfim, essa troca aconteceu no Brasil e os Alufás até hoje existem na Nigéria. Com o mesmo aspecto, o Alufá e os Babalau têm o mesmo patamar de conhecimento e pesquisadores iorubá que hoje escrevem sobre essas proximidades entre o Islã e Ifá dizem o quanto que houve de troca entre as duas religiões, entre Ifá e entre o culto tradicional iorubá e entre o Islã, que muitas coisas eram próximas demais, por isso que o Islã facilmente acabou entrando na África, porque muito do pensamento próprio do africano, da comunidade, da ética, desenvolvimento espiritual do ser completo, que não há diferença entre o espiritual e o profano, que sempre estamos no espiritual, a mesma ideia que o Islã propaga, casava, se encaixava na forma como o Iorubá ou outros povos que se converteram ao Islã pensavam. Então, hoje, a religião que maior existe na África é o Islã. E, por incrível que pareça, contrariamente ao que todos pensam, não foi essa expansão pela espada, e sim a expansão por uma outra via, que foi o sufismo, que é a mística do Islã, que também influenciam diretamente na forma como nós vemos na tradição afro-brasileira. Porque, por exemplo, no sufismo, há algumas práticas em que há uma interação com os gênios. Os gênios são os seres criados por Deus depois dos anjos. Então, os anjos, os gênios e os humanos. Os gênios
também fazem parte desse arsenal de magia que os alufá, que os marabu, outra denominação também utilizada tanto na África quanto no Brasil, que podiam manipular os gênios tanto para ajudar quanto para atrapalhar. Então, isso também deu no Brasil. Existe, inclusive, a linha, hoje você quase não vai ouvir falar mais, que era uma linha, você vai encontrar publicações dos anos 50 e 60, que fala da linha dos Mussurumim. Mussurumim vem do árabe muslimin. Muslimin quer dizer muçulmanos. Muslim, singular, muslimin, plural. A palavra muslimin deu Mussurumim no Brasil, que é uma linha específica de magia. É muita coisa, é muita coisa. E para quem estuda história, né, sempre tem um bom livro na mão, você tem sempre boas referências para você ligar uma coisa com a outra. O Marabô, a entidade Exu Marabô, também surge daí, tá? Os Mussurumim também surgem, extintos, né? Assim como a linha dos africanos foram extinta, como eu expliquei no vídeo da linha dos africanos, foram extintas justamente por isso também. Você nunca estudou a revolta dos malês na escola, porque é um projeto de Estado que você não tenha heróis, tá? Que heróis que se revoltaram contra esse sistema. E lá também, os Yorubás, é a mesma coisa. É uma questão de poder, gente. E vamos lá. Como o estado de Oió sempre foi um estado, uma nação, né, gigantesca, e virou império. Vá assistir o filme Mulher Rei, que você vai ter um pouquinho de referência ali também sobre isso. E Oió, ela é tomada pelo islamismo também. É normal nós encontrarmos textos como esse aqui, que vai atribuir a Xangô, o terceiro ou quarto Olofim de Oió, o senhor de Oió, sendo divinizado e recebendo características e muçulmanas e também divinas, né, da cultura tradicional. Vamos ler um cadinho? É na página 71 do mesmo livro. Começa assim. Xangô continuou nas suas andadas e distúrbios pelo mundo. Um dia chegou na terra dos malês. Encontrou eles na terra de Tapa, eles de braços, sentados ao redor de uma mesa cheia de velas acesas, dizendo: Abudalai, Salai, Leilei, Albundalai. Diziam assim, pegava num rosário de contas grandes, rosários, tá bom, Fique Valila? Os rosários. Xangô bateu na porta e eles não atenderam, entretidos na sua reza. Ele então forçou a porta, arrastou o seu obé, espada, e amedrontou-os, dizendo que eles tinham de acreditar nele, senão ele acabaria com a terra deles. Disse então, antes de sair, que voltaria no dia seguinte para ver se eles tinham se resolvido e acreditar nele. Nesse meio tempo, Xangô foi na terra de Oquê, reino de Iansã. Xangô conquistou ela. No dia seguinte, saíram juntos para a terra dos malês. Ali chegando, acharam tudo no mesmo. Eles continuavam rezando seus rosários e nem ligaram para Xangô, ou seja, ignoraram Xangô. Continuando, ele então mandou que Iansã lhe guardasse as costas e interpelou os malês. Eles ficaram assim, sem se explicar direito. Xangô então descarregou o curisco que ficou dançando assim na mesa, tirando faísca, apagando e derrubando as velas, enquanto Iansã arrastava a sua espada e rasgava o ar com ela, fazia o relâmpago. Os malês, que não conheciam o relâmpago, ficaram com medo e caíram no chão, fazendo reverência a Xangô. Então disse: Eto, basta. E o corisco parou. Ali, o chefe dos malês cantou: Ebaemode lasse, que quer dizer reconhecendo a chefia de Xangô, e é com esse canto que se abre o culto dos malês aqui no Brasil. Ou seja, esse conto ele é replicado justamente para que a tradição do culto a Xangô, que é um culto de orixá, que é a divinização da ancestralidade ou do ancestral, o ancestral que foi divinizado, e ele tem que, como chefe de Estado, ele tem que manter poder sobre aqueles que estão chegando, que eram os malês. Então ele teve que impor isso. Como é que ele impôs? Mostrando poder.
O poder só se dobra diante do poder, tá? Não, ninguém vence guerra soltando pombos brancos e perfume no ar, não. Poder se vence com poder. Então, o Islã era muito poderoso. Então, para contrapor isso, Xangô ou os chefes de Estado criaram essa história para mostrar, olha, vocês têm a oração, vocês estavam orando, eu entrei na sua casa, a sua proteção não me barrou. Eu trouxe comigo uma mulher, que é a Yansan. O Islã tem seus contrapontos aí com a questão da mulher. Essa mulher também é poderosa, ela está do meu lado. Então, eu e ela somos chefes desse Estado. Vocês estão chegando, vocês me reverenciam. Então, para começar o seu culto, vocês vão cantar para mim, eu que vou autorizar o seu culto. Eu vou autorizar o seu Deus pisar na minha terra. Basicamente, é isso. Então, quando a gente traz isso para o Brasil, cara, expande. E também a gente pode até puxar a sardinha, a brasa para a sardinha de Exu, porque Exu também bebe dessa mesma história, tá? Tem essa mesma história com a figura de Exu e Ogum. Quem não conhece a lenda de que Ogum chegou na sua própria aldeia e todo mundo ficou calado diante dele, ele decapitou todo mundo. É a mesma história, basicamente, né? Do orixá que foi ignorado e ele teve que mostrar poder, tal. Mas no caso de Xangô, Xangô não se arrependeu. Não, ao contrário, ele estava lhe mostrando quem é que manda na terra dele. No fim, o islamismo venceu, né? Xangô foi misturado ali nesse sincretismo todo. E hoje, como nós vimos, Xangô é só um fenômeno também do sufismo islâmico. Não difere muito. Então, é a tradição iorubá fundida com o islamismo. Então, a história é linda, é legal, é bacana, é mitológica? Mas no real, politicamente, socialmente, culturalmente, não funcionou. Misturou. Em razão do conhecimento que eles tinham das mandingas, do povo mandinga, que também veio para o Brasil. Então, nós não podemos nos furtar a entender e conhecer como que essas práticas, elas foram se amalgamando, foram se misturando. Infelizmente, com o final da escravização e também desde a guerra em que os malês tentaram sair da escravização, o medo do contato com a África, da monarquia, do império, para evitar que isso acontecesse, não houve mais tanto contato. E esses muçulmanos acabaram ou migrando para o catolicismo de vez, ou migrando para as religiões afro-brasileiras e ficando somente a memória desse povo todo nos costumes que nós temos, especificamente no candomblé e na umbanda e na culinária e na língua portuguesa. E várias palavras que nós usamos no nosso dia a dia são de origem árabe. O sofá que eu sento, a sufa, é onde eu vou sentar, que é uma almofada. A sala vem da oração, que é o lugar onde eu vou rezar, onde eu reúno as pessoas para rezarmos juntos. Enfim, várias coisas que nós temos que fazem parte do universo islâmico e que nós continuamos reproduzindo, às vezes sem saber disso. E a ideia desse vídeo é que nós passemos a saber e respeitar especialmente. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Sim, é muito interessante. Gente, tá aí o link, tá na descrição, tá bom? E aqui ele tem outra aula, que é Malês, a influência do Islã nas tradições religiosas afro-brasileiras, também da tradição Mário Filho. Também vou deixar, mas como vocês vão, é 1h30, eu não vou fazer um react dessa aula. Eu já assisti, é uma ótima aula, vão lá, tá? Que tá na descrição também. Mas é muita coisa pra gente reagir junto aqui, tá? E como eu já falei, os nossos conterrâneos, né? Podemos chamar assim, os bantus, eles vieram em massa aqui para o Brasil, né? Para as Américas, e influenciaram muito. E eles também tiveram as suas interações com o islamismo, com tudo, né? Então, por que a gente não pode também ouvir o nosso maravilhoso professor Ginga, né? Deixa eu só ajustar a tela aqui. Porque eu estou simplesmente apaixonado por esse senhor e na primeira oportunidade, eu vou deixar grande assim mesmo, deixa assim, ele grava de uma forma diferente, então deixa assim, vamos escutar, é apenas um trecho, porque ele fez uma live explicando sobre isso, tá? É muito grande, é 1 hora de live, então eu separei um trechozinho aqui de 10 minutinhos, vamos olhar, a gente só precisa de uma reflexão agora, que ele vai trazer.
Tá na descrição também o link. Vai lá e assista tudo, porque é simplesmente genial. Vamos ouvir nosso irmão angolano Ginga. E você encontrará essas pessoas que vivem em alguns lugares mais sagrados de África. Por exemplo, o povo Matonga, do norte de Zululand, vive na área do sagrado Lago de Santa Lúcia, que se acredita pelo povo Zulu e outras tribos que é um lugar onde, centenas de milhares de anos atrás, a grande mãe da terra chegou em um barco de junco, acompanhado por 2 filhos e seus deuses 2 esposos. E ela veio dar leis, cultura, religião, bem como arte de cura e outros mistérios para os seres humanos. Quem? Os povos Zulus lá, Zululand, e não só como os povos Zulus, né? Propriamente. Quando contam a respeito de uma mulher que veio, por exemplo, Elisete, basta, filhos de Alá. Vão entender, não é? Quando vocês começarem a entender as línguas africanas, principalmente do norte, do sul da África, essa parte da África na qual eu pertenço, que foi ignorado e é ignorado até hoje pelo resto do mundo, seja pela academia, seja pelas religiões, nos ignoram tanto, porque nós temos as verdades sobre essas coisas que vos contam aí. Tongaila, Aila. E esse nome, Aila ou Alá, não tem nada a ver. Na verdade tem a ver, mas esse povo, essa tribo que se chama Tonga Ila, e esse nome Tonga Ila significa filhos de Alá, não tem nada a ver com Alá, com o islamismo. Não tem nada a ver com o islamismo. Pelo contrário, os deuses conhecidos por muitas religiões no mundo são divindades africanas. Umas traduzidas, outras acrescentaram letras, mudaram um pouquinho, para não dar muito a entender que está vindo de África. Alá está vindo de África. Sri Krishna está vindo da África. Amaterasu está vindo lá da Ásia, está vindo da África. Amen-Ra está vindo da África. Buda foi preto, nosso irmão. Anunnaki, divindades negras. Nós africanos lhes conhecemos. Entenderam? Uma tribo, estou a falar tribo com o nome de, no meio do nome tem o nome Alá. Tonga Ila, Tonga Ela, Tonga Alá. Filhos de Alá. Não é do islamismo, não. Antes do islamismo, essa tribo já existia. Estranho, não? Chegou os comentários. Ele tinha a cabeça, os olhos deles. Não consegui entender bem, querida, desculpa. Se der para escrever de novo, pode escrever. Okay? Boa noite, Ginga, saudações do Brasil. Evandro, boa noite, mano. Muito boa noite. Acompanha a live, mano. Okay? Eu vou deixar essa live aí no ar. Onde que eu estava? Pronto, estava aqui a falar, né? Por exemplo, os povos Tongaila, Zululândia, pronto, eles falam sobre... Veio dar leis, né, de uma mulher gorda, verde, que veio... Né, os Zulus contam essa história, né, que tinha 12 esposos e alguns filhos, que veio na Terra e ensinou muitas coisas aos seres humanos, entre outros. Essa história também é contada pelos nossos irmãos Zulu, aqui da África do Sul, né? Mais em cima. Eu digo mais em cima porque Zulu significa parte de cima. Esse é outro problema da geografia. Vou fazer uma outra live e vos explicar essa cena também da geografia. E eu vou usar as próprias ferramentas científicas para vos mostrar como é que eles mudaram a geografia, ok? A África é o continente que está em cima, não está embaixo, não. A África não está embaixo. E o nosso continente, não tem no mundo um continente maior que a África. Não tem. Vão falar, não, e a Ásia? Esquecem a Ásia. Esquecem. Vos mentiram, manos. No outro dia vamos fazer isso, ok? Então, quando nós chamamos da África do Sul, chamamos a parte de cima. Por isso é que nós chamamos de Zulu. Amazulu, parte de cima. E quando nós falamos de Shaka Zulu, quer dizer o rei, o Shaka, o rei de lá de cima, Zulu, ok? Então, fala da África do Sul, né? Os povos Zulu. Contam essa história, esse relato, né, dessa mulher. Pronto, continuando dizendo assim. No Zimbábue existia um lugar muito sagrado chamado de Kariba, desfiladeiro, que agora é coberto por um enorme lago do rio Zambeze. No desfiladeiro de Kariba vivia 2 notáveis tribos, a Batonga, que significa filhos de Tonga. Sabe o nome, né? Batonga. Essa tribo se chamava de Batonga. Se for para traduzir, não significa Deus, significa filhos de Tonga. Mas nessa parte de Tonga, pronto, vamos já por Deus. Vai significar filhos de Deus. Tribos com, no nome dele, ter o nome de uma divindade. Começam já a entender. Ou seja, o nome Anunnaki não é o primeiro nem o único. E não significa Deus, significa filhos de Anu. Como outras tribos que eu estou aqui a explicar. Estão a entender? Acredito que vocês devem estar a entender mesmo. Né? E estamos aqui a falar dos Tongala, né? No Zimbábue existe, pronto, desfiladeiro, filhos de mais notáveis cujos nome é Tongaila, né? O nome Tongaila junta as duas palavras Tonga e Ilá. Tonga significa Deus, mas a palavra Ilá também significa Deus. Repito, Tonga significa Deus ou filhos, mas a palavra Ilá também significa Deus. Ilá é o mesmo que se chama Alá. Essa tribo
O nome deles leva o nome desse Deus, dessa religião, islamismo. Ai. Prontos, né? Vamos lá. Significa Deus. O povo Tongaila é chamada do povo de Deus Ilá, ou do povo de Deus Alá, ou dois sábios, que segundo a narrativa dessa tribo, diz que ele ajudou na criação do mundo, ou auxiliou na criação do mundo. O Deus quem? Ilá. Por isso é que eles são chamados de Tonga Ilá, filhos de Ilá, ok? As tribos Tonga e os Tonga Ilá costumavam dizer que não são apenas as pessoas escolhidas que são enviados por Ilá, ou por deuses, ou Deus, para proteger o desfiladeiro do Cariba, mas eles também estão em contato anual com os grandes senhores que vieram das estrelas, que vieram das estrelas que são chamadas de Banana Ilá, ou filhos de Ilá. Eu vou pegar aqui um termo. O termo Banana Ilá. Esse termo Banana Ilá é um termo também conhecido aqui na África Central, por exemplo, pelos povos Congo. No Kikongo, o termo Banana Ilá, ou banana, quer dizer pai de muitos filhos. Por exemplo, em Kikongo, nós chamamos de Aba Abana. Aba Abana, em Kikongo, na nossa língua aqui. Aba Abana. Você tem outro termo lá, dos Tongaila? Bananan. Banana. Na nossa. Aba Bana. Estão a ver a similitude, né? Não são semelhantes? Sim ou não? Claro que são semelhantes, estamos a falar da mesma coisa. Com termos diferentes, mas a mesma coisa. E o que significa Ababana? Ababana, meus irmãos, significa pai de muitos filhos. E outra coisa, esse termo, Ababana ou Aba-Abana, não vos faz lembrar, e veja o significado, pai de muitos filhos, não vos faz lembrar nada. Quem é que dentro de uma religião é conhecido como pai de muitos filhos e como é que ele é chamado? Humanos. Vamos entrar lá, vamos fazer exercício da nossa cabeça. Como é que é chamado um senhor que é conhecido como pai de muitos filhos? Eu vi aí no comentário, a babá na nossa Abranhão. Oh, tem aqui alguém muito atento. Como é que é? Gregori. Abranhão. Vem, né? Quando vocês começam a entender a língua e os códigos linguísticos, vão apanhar um ladrão que nos roubou com a ferramenta que ele nos roubou. Apanhar o ladrão com a ferramenta que ele nos roubou. Ginga, corações fraternos para você, meu rei. Amo seus vídeos, acompanhando verdadeiramente com muita atenção. Então, gente, presta atenção. O Islã, ele não entra em África. Ele não sai da Ásia e vai para a África. Ele retorna para a África. Abraão, ele é o patriarca das 3 maiores religiões do mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo. Abraão, de acordo com o nosso historiador Ginga, ele surge ali nos povos banto, que vai generalizar como ali nos bantos, e ele é levado, não é à toa que a própria Bíblia, na pior da tradução, fala lá que Deus chama ele, sai da tua tenda, da tua parentela, vai que eu te darei filhos como que você não vai conseguir contar, assim como as estrelas do céu, nem as areias do mar. Saia da casa do teu pai e siga que eu vou te levar para a terra prometida. Para chegar nessa terra prometida, esse Abraão, ele tem que passar pelo Egito. Então, já ele passa pelo Egito, fica ali ao redor do Egito, acontece tudo o que acontece ali, aí vai ter a história de José, de Isaac, de Jacó, aquela coisa toda. Vai chegar na Canaã, ou não vai chegar na Canaã. Aí fica nessa história toda ali do surgimento dos povos hebreus. Eu já fiz até outro react aqui do Ginga, onde ele mostra que os hebreus são negros e são africanos, tá? É muito interessante também esse react. Então, uma vez que eu sei que Abraão, ele é africano, então o islamismo, ele é uma tradição africana. Então ele não surge na Ásia e vai para a África. Ele dá a volta, sai de África, passa para o Egito, vai para Canaã e desce novamente para África.
E aí desce até um pouco mais, até chegar nos povos subsaarianos ali. Então, sendo assim, o islamismo também é uma tradição ancestral dos africanos e dos seus descendentes. Então, nos conectar, nos entender dentro dessa filosofia islâmica também é uma forma de tradição. Quem sabe você não tem uma afinidade maior no islamismo do que, quem sabe, até na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. Às vezes, sim. Se a nossa visão de mundo é buscar a tecnologia, a sabedoria e a ligação ancestral, então o islamismo também entra na nossa característica como cultura, religião, filosofia ancestral a ser explorada. Nós não podemos desprezar por causa disso. Claro que o islamismo, assim como todas as outras religiões, tem os seus problemas, mas a gente tem que ter também o carinho de olhar com aquele olhar que os nossos pretos e amados velhos da Umbanda falam, em tudo a sabedoria. Então vamos explorar a sabedoria que não só a história islâmica pode nos trazer, baseada em tudo que aconteceu em África, mas também tudo aquilo que nós vivenciamos aqui. E olha como isso é importante. Por quê? Quando eu falo assim, você não estudou isso aqui no seu ensino fundamental, ensino médio, porque existe um projeto de Estado de que você não tem que ter essa informação, é só você olhar os seus livros acadêmicos que você vai entender. Mas olha o que o nosso autor ele traz aqui na página 87, que isso é muito importante, que é sobre os malês e a autoafirmação do negro brasileiro. Bem aqui na metade do texto, ele já joga essa aqui, ó. Sobre o porquê que a gente não tinha tantas informações sobre os malês aqui no Brasil. Só para complementar, antes de eu ler, vai lá assistir o react que eu fiz sobre a revolução que aconteceu no Haiti, que também tem muito a ver com isso aqui, tá? Vamos lá. Ele fala o seguinte: mas, sobretudo, na década de 1970, quando o ativismo do movimento negro começava a propor reatamento dos afrodescendentes aos elos de sua ancestralidade em busca da recuperação de toda uma identidade perdida, a luta dos malês foi tomada como forte referência. Ou seja, nós não tínhamos referência até 1970, quando o próprio movimento negro trouxe à tona esses eventos que aconteceu da revolta do Malê e trazer à tona todos esses heróis, que até que esse livro explora, e foram essas figuras que garantiram que hoje nós tocamos nossa macumba, estamos na Umbanda, estamos na Quimbanda, no Candomblé, estamos vivendo a nossa vida um pouco mais tranquilo do que no passado, mas foi um projeto apagar a história dos malês, porque eles tinham medo que nós nos revolucionemos aqui, que a gente se juntasse, que derrotasse eles numa luta armada. Então, eles, com certeza, iriam desmontar isso. E os malês eram figuras essenciais. Mas o que isso tem a ver com o culto? Vamos lá. Aí, lá no final, ele fala o seguinte, ó: da resistência dos hoje reconhecidos como Yorubás, os Nagôs, praticamente da religião tradicional, organizando-se em sociedades secretas, inclusive de auxílio mútuo, como os Ogboni, Geledé e Egungun, muito pouco se sabia. Então, restava o espelho malê, ou seja, os cultos, a forma de ver a sociedade, a forma de tratar as coisas da espiritualidade estava na mão dos malês, que eram islâmicos, para todos. Por quê? Porque os iorubás, eles se reuniam secretamente, eles não tinham coragem de se expor, eles não tinham vontade de reunir as pessoas para uma luta. Os malês tinham essa vontade e o Alcorão, o Islã, dava essa força para eles. Então, toda a tradição islâmica que os malês trouxeram para o Brasil foi misturada ao catolicismo, foi misturada à cultura indígena, foi misturada à Umbanda, à Quimbanda, foi misturado a todas essas manifestações. E como eles eram muito respeitados,
Tem até mais textos que mostram isso. Eles eram muito respeitados em todo lugar que eles passavam, eles eram muito respeitados, principalmente na pequena África, lá no Rio de Janeiro. Então, tudo que eles faziam eram replicadas, ou seja, espelhadas na sociedade. Então, o uso do branco na sexta-feira, a lavagem da água, a lavagem da calçada com a água para esfriar os caminhos, né? Quem nunca foi no candomblé, passou a quartinha lá e jogou a água, né? O mitutu, vamos esfriar o caminho, é islâmico, como o Babali tinha falado também, outras formas. Então, tá aí. Se nós estamos vivendo, é porque impactou, é porque sobreviveu, uma tradição que sobreviveu. Então, quanto mais coisas está oculta que nós não estamos vendo, que infelizmente, agora falando sobre Umbanda, onde eu tenho o prazer de falar que eu entendo muito mais, é quando a gente fala assim, da revolução da Umbanda, vamos revisar a Umbanda, vamos limpar a Umbanda, descolonizar a Umbanda, e acaba jogando o bebê fora junto com a água suja. Então, será que o quanto de ancestralidade africana, islâmica, nós não temos dentro da Umbanda, que nós queremos jogar fora porque nós achamos que seja católica, que seja colonial, que seja de outro povo que não seja africano? Mas é africano. O nosso historiador Ginga aqui, eu não sou historiador, mas ele é. E ele é africano, ele é banto, ele sabe do que ele está falando. Os vídeos, as análises dele é incrível. É africano, tem origem africana e passou pelo mundo e voltou para a África, né? Como um projeto de poder, pode até ser, mas é tradição, é ancestralidade. Então nós devemos respeitar também. Bom, eu sigo uma Umbanda bem ancestral, bem pé no chão, bem ligada à cultura africana. Então eu percebo que nos fundamentos de terreiro tem muito elemento muçulmano. Agora, com essa leitura, com esse aprimoramento, refinamento desse saber, eu identifico esses elementos como islâmico, porque eu sou o seguinte: se me ensinou daquela forma, é daquela forma. Eu não preciso saber o porquê que aquelas coisas estão ali. Se o babá ou a Iá quiser me falar o porquê, eu vou agradecer. Mas não me incomoda fazer da forma com que eles estão me ensinando, sem saber o que significa cada elemento. Não me importa isso, me importa o resultado. Então eu sempre repliquei tudo conforme os meus ancestrais me ensinaram. Então hoje, com a porta do conhecimento aberta, da informação aberta, eu consigo identificar, caraca, esse elemento aqui foi preservado 400 anos, 300 anos, só para hoje eu poder fazer exatamente aqui, mas isso tem ligação islâmica. Olha que incrível, é islâmico. É mandinga, é patuá. Mandinga, patuá é islâmico. Então, assim, a gente tem que olhar porque a gente tem que fazer um revisionismo inteligente, para que a gente não volte do zero, tá? Porque quebrar tudo e fazer de novo vai voltar do zero. E eu acho que os meus ancestrais não venceram 350 anos de escravização para que hoje eu pegasse todo esse bagagem de resistência e jogasse fora. Eu vou fazer agora do meu jeito. Do meu jeito não, eu vou morrer sem saber tudo. Então é melhor eu continuar da onde os meus ancestrais pararam, tá bom? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tem uns errinhos aí, não sei se eu vou editar, não sei o que eu vou fazer não, mas muito obrigado por ter acompanhado. Comente aqui o que você achou. E no primeiro comentário fixado tem um linkzinho importante, é uma aula grátis aí para você. Vai lá e aproveite. Até mais.